Fala, galera. Ainda dentro de geometria analítica, vamos estudar um novo tópico desse assunto. Vejamos, na aula de hoje a gente vai discutir sobre a inclinação e coeficiente angular de uma reta. Veja bem, a reta forma com o eixo x um ângulo. Essa reta aqui com o eixo x forma um ângulozinho, está aqui esse ângulozinho alfa, que chamamos de inclinação da reta ou coeficiente angular, tá certo? Esse ângulo determina a inclinação dessa reta. E essa inclinação ou coeficiente angular, a gente pode determinar ele a gente pode determinar ele através de três casos possíveis. O primeiro deles é quando a gente sabe quem é esse ângulozinho aqui. E esse coeficiente m, a gente chama de coeficiente angular, sempre representado pela letra m, será igual à tangente desse ângulo alfa. Pronto, esse é o primeiro caso, tá certo? Mas também nós podemos determinar esse coeficiente angular através do segundo caso, quando a gente conhece dois pontos distintos da reta. Vamos imaginar aqui uma reta, tá certo? Que gera um ângulozinho alfa aqui, de inclinação dela. E a gente marca o ponto A e o ponto B. Logicamente que o ponto A ele vai ter coordenada x de A, que se liga com y de A. O ponto B ele vai ter coordenada x de B, que se liga com o y de B. Pessoal, se a gente marcar um terceiro ponto aqui, perceba que a gente vai ter um triângulo retângulo aqui, E a gente já aprendeu lá no início a distância entre dois pontos, quando esses pontos são paralelos ao eixo y, ao eixo x, e quando esses dois pontos são paralelos ao eixo y, que essa distância desse ponto A até aqui será o x de B menos o x do A. E esse pedaço aqui será y de B menos o y de A, ou seja, essa distânciazinha de B até esse ponto, que eu não marquei aqui, mas poderia ser um C, tá certo? Será o y de B menos o y de A. Pessoal, aplicando as relações trigonométricas no triângulo retângulo, o que é que a gente vai ter? Vai ter o seguinte, que a gente já sabe que esse ângulo assim, esse ângulozinho aqui, é esse mesmo aqui, Então, a gente já sabe que esse coeficiente angular, que é m, é igual a tangente de alfa. Mas quem é a tangente de alfa aplicando aqui no triângulo retângulo? A gente sabe que a tangente de alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto é o lado que fica de frente a esse ângulo, esse ângulozinho. E o cateto adjacente é aquele que forma o ângulo com a hipotenusa. A hipotenusa é esse cara aqui, que vai de A até B. Por quê? Porque aqui o ângulo reto de 90 graus está nesse canto aqui. Logo, a tangente de alfa será igual a y de B menos y de A, dividido por x de B menos x de A. Ou, pessoal, pode ser representado assim, o coeficiente angular, que é igual a tangente de alfa, é igual... Isso aqui, galera, é uma variação. Então, a gente pode chamar de delta y, dividido por delta x. Delta y é x final menos x inicial. Aliás, delta y é y final menos o y inicial. E o delta x é o x final menos o x inicial, que está representado por x de B, x de A, e aqui y de B, y de A. Pronto. Dessa forma aqui, a gente também descobre esse coeficiente quando a gente sabe dois pontos distintos. Porém, ainda existe um terceiro caso. O terceiro caso é quando a gente sabe a equação geral da reta, ou a equação reduzida da reta. A equação da reta existe de três formas. A gente já viu a geral, que é essa, e a gente já viu a equação da reta na forma segmentária. A gente já viu isso também. Posteriormente, a gente vai ver a terceira forma de representação da reta, que é a reduzida. Então, tanto na geral quanto na reduzida, é possível também a gente determinar quem é esse coeficiente angular. Mas digamos que a gente sabe somente a geral. Então, esse coeficiente angular m será igual a menos o coeficiente de x, que é A, dividido pelo coeficiente de y, que é B, ou seja, menos A dividido por D. Vamos ver alguns exemplos numéricos, como é que fica esse entendimento dessa teoria que a gente estudou? Determine o coeficiente angular. E nesse caso aqui a gente sabe quem é o ângulo. O ângulo é 30 graus.
Dessa forma, ó, a gente sabe que quando a gente sabe o ângulo, esse coeficiente m será igual a tangente de alfa. E quem é alfa? Não é 30 graus? Logo, esse m será a tangente de 30 graus. Quanto é a tangente de 30 graus? Ora, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Espero que vocês saibam quanto é, mas isso aqui a gente aprende isso aqui nas relações trigonométricas no triângulo retângulo, nos ângulos notáveis. Na posterior aula a gente vai abordar isso direitinho, tá bom? Então, por enquanto, fique que o valor de tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, ó, vejamos. E no caso em que eu sei quais são dois pontos quaisquer, ó, dois pontos distintos, tem como eu saber quem é esse coeficiente angular? Sim, basta eu colocar nessa fórmula aqui, ó. Esse coeficiente angular será y de b menos o y de a, dividido por x de b menos o x de a. Ó, substituindo, quem é meu y de b? Y de b é 5, tá aqui. Quem é meu y do a? Y do a tá aqui, é 2. Quem é meu x do b? X do b é 4, tá aqui. Menos o x do a. Quem é meu x do a? É 2, tá aqui. Fazendo essa subtração, a de cima e a de baixo, a gente vai ter que 5 menos 2 é 3 e 4 menos 2 é 2. Logo, meu coeficiente angular é 3 sobre 2. Por fim, o último exemplo, mais simples dele. Se a gente tiver a equação na forma geral, qual é esse coeficiente angular? Tem como a gente saber? Sim, ó. É só pegar essa simples fórmula aqui. O m, que é o coeficiente angular, será igual a menos a dividido por b. Mas quem é meu a? Meu a é o coeficiente da letra x, o número que está na frente da letra x, que é 2, está aqui. E quem é meu y? Aliás, quem é meu b? É o coeficiente de y, o número que está na frente do y, é 7, está aqui. Aí você pode perguntar, professor, e esse menos? O menos é da fórmula, está aqui, ó, a formulazinha. E assim, pessoal, encerro mais um tópico de geometria analítica e mais uma aula. Se você gostou, se inscreve aí no canal, dá um like aí para fortalecer. Valeu!